Boa tarde, Vagleando. Boa tarde aos ouvintes do programa Tarde Total. Hoje, 1 de agosto de 2024, estamos aqui fazendo mais um breve comentário, que é uma reflexão que a gente faz aqui todo dia. E o tema é o seguinte: as convenções municipais, as fake news e as posições do PT e do PCdoB sobre a Venezuela. Meus queridos e minhas queridas, numa conversa que eu tive com um amigo meu chamado Neguinho de Beta, ele me disse que se as pessoas ouvirem com atenção os nossos comentários aqui, é possível elas entenderem e aprenderem muito. Ou seja, para Neguinho de Beta, o que a gente está dizendo aqui, não estamos falando inglês. Embora, para muitas pessoas, talvez seja mais difícil do que inglês compreender o que eu chamo de conceitos de totalidade. Mas a conversa com meu amigo, Neguinho de Beta, me faz ficar ainda mais animado para comentar as coisas que eu venho comentando, elevando sempre o nível do comentário para não ficar só olhando para o nosso umbigo. Conseguir reparar naquela estrada, que distância nos levará, dizia o poeta. Nesse sentido, começando pelas convenções municipais, amanhã, sexta-feira, amanhã dia 2, né? Estará acontecendo a convenção das oposições de Itabira lá no Espírito Santo Velho. O Flávio Marco é quem encabeça. Será o candidato a prefeito, Marco Crente a vice, e tem um conjunto de candidatos a vereadores que deverão ter seu nome registrado, ou melhor dizendo, aprovado amanhã. São pré-candidatos hoje. No sábado, dia 3, né? Amanhã, dia 2, lá na quadra de esporte, a prefeita Nicinha e seu bloco vai se reunir lá na quadra, que é a situação. E tanto na quadra como lá no Espírito Santo, o povo que vai assistir vai ouvir o que foi feito e o que se pretende fazer. Eu tenho dito para os meus camaradas, companheiros, que é importante a gente continuar a construção de Itabira, levando em conta que o que está bom precisa melhorar e o que não está bom precisa mudar. Seja na saúde, na educação, nos transportes, nas estradas, no crédito agrícola, que deve estar a juro baixo, que é uma questão mais federal, que a gente precisa lutar também por ela, os camponeses precisam disso, na organização social, na participação popular e tudo mais. Eu acredito que o próximo governo de Itabira, ele terá mais sucesso se ouvir o povo, se adotar, quem sabe, o orçamento participativo. E o próprio programa de governo, se for elaborado agora, nesse período eleitoral, ele deve ser atualizado no processo do mandato. Seja candidato a prefeito ou prefeita, seja candidato a vereador ou vereadora. Eu penso que quanto mais a gente ouvir o povo, abrir espaço para a participação do povo, democratizar a gestão, mais sucesso o governante ou a governante terá. É assim que eu penso, meus amigos, sobre política, sobre as coisas. Por isso que ampliar a democracia e ouvir o povo não é uma tarefa simples. Esses governos que fizeram isso sempre foram atacados pela elite, pela Rede Globo, pela direita, a extrema-direita, e por aqueles que não querem que o povo participe dos destinos de um país, de um estado e de um município. Haverá sempre críticas aos governantes que tentarem ampliar a democracia. Isso eu tenho consciência disso. Não é à toa que o Lula sofre muitas críticas aqui. E não é à toa que o Maduro sofre muitas críticas na Venezuela. Tirando aqui a diferença que existe entre Brasil e Venezuela, ou as diferenças, o fato é que há uma coisa em comum nesses governos. O povo começa a participar não só com direitos, com programas sociais,
com reajuste do salário mínimo, com programa de cesta básica, com programa de moradia popular, com mais investimento na educação, na saúde, com a melhoria dos transportes, com geração de emprego, com o crescimento do PIB. Aqui e na Venezuela, essas coisas esses dois governos tentam fazer. No que pese às diferenças, mas isso é comum. São governos populares. E esses governos são odiados pelo capital financeiro, pela elite, pelo imperialismo, pela CIA americana e por aí vai, que toda hora fomenta golpe. A Venezuela, por exemplo, está sofrendo um ataque terrorista terrível dos grupos que participam mascarados e recebem dinheiro para botar fogo nas coisas, quebrar as coisas. Isso está aconteceu de ontem para hoje na Venezuela, depois das eleições. O governo está tomando as providências. Aqui no Brasil, 8 de janeiro, vocês lembram, quebraram tudo no Congresso. Para criar o caos, o governo ser desgastado e haver intervenção militar para um golpe militar. Barrar com a democracia, com esse negócio de ouvir o povo. Que para essa turma o povo não pode fazer parte da história. O povo é um detalhe. Basta votar e ir para casa e esperar que os governantes salvem o país, salvem o município, salvem o Estado. Não podem interferirem no governo. É assim que pensam os neoliberais, é assim que pensa a extrema-direita, a direita, é assim que pensam os conservadores, o capital financeiro e o império americano. Eles pensam dessa maneira, o povo tem que estar fora. Quando o povo participa, aí inventa-se todo tipo de fake news, de calúnias. É uma ditadura, é autocracia, perseguição à oposição, as eleições não foram transparentes e por aí vai. Cadê as atas? É desse jeito. Ninguém pede ata da eleição dos Estados Unidos, né? Mas toda hora pedindo as atas das eleições na Venezuela. Claro que a oposição faz todo aquele carnaval de crítica para isso. O PCdoB, por exemplo, e o PT se posicionaram, em certa medida, se solidarizando com o processo venezuelano. Na conclusão, o PCdoB diz o seguinte na sua nota: venceu a democracia e a vontade popular. Que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, possa conduzir o governo da Venezuela em direção aos anseios do povo, irmão venezuelano, que nos últimos anos vem se reerguendo após um persistente assédio de governos intervencionistas e um criminoso embargo econômico. Com a nossa mais profundas saudações, Comissão Política do PCdoB. O PT diz, além de saudar o povo da Venezuela pelas eleições, ele diz que tem a certeza de que o Conselho Eleitoral, que anunciou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receberem nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana. Veja que o PT aqui coloca a questão da Constituição, é preciso respeitar a Constituição. E o PT ainda diz: é importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida danos por sanções ilegais. Danos por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina, Caribe, sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Executivo Nacional do PT. Vejam aqui, meus amigos, que tanto o PT como o PCdoB, esses dois partidos importantes da esquerda brasileira, inclusive estão no poder central. O PCdoB tem ministério, o PT tem a presidência da República, tem vários ministérios, além de outros partidos aliados. Vejam que aqui os dois partidos se referem à Venezuela não como um caos, não como uma ditadura, como a mídia todo dia acusa, mas como um país que está tentando se reerguer apesar das sanções. E que essa solução dos problemas da crise da Venezuela seja resolvida pelo povo venezuelano, pelo governo venezuelano e pela oposição venezuelana, se estiver disposta para dialogar. Porque se não estiver disposta para dialogar e conspirar e quebrar tudo, derrubar símbolos, estátuas, etc. e tal, se fizer isso, vai preso. Porque qualquer um aqui no Brasil começar a quebrar as estátuas que existem nas praças, vai preso.
Na Venezuela também tem que ser do mesmo jeito. Tem que botar esse povo todo na cadeia e responsabilizar quem está estimulando isso, seja quem for. A democracia não pode também ser o lugar da bagunça, da baderna, do quebra-quebra, do terrorismo, do vandalismo. Democracia é lugar de respeito. E respeito passa também por respeitar o povo venezuelano que escolheu Maduro para ser presidente. Portanto, dito isto, a gente espera que essas eleições sirvam para ampliar a democracia no Brasil a partir dos municípios, para que os municípios tenham um programa municipal de desenvolvimento sintonizado com um programa nacional de desenvolvimento, com a reconstrução do Brasil, e que o povo da Venezuela e o governo e a oposição resolvam seus problemas sem interferência externa. O país é autônomo. Um grande abraço para todos vocês, um abraço, Wagner. Até amanhã, se Deus